Osíris e sua esposa, Ísis, são dois dos deuses mais importantes dos mitos egípcios. Ambos desempenham papéis centrais nas histórias mitológicas e têm uma influência significativa na cultura egípcia. Esse é o canal Mundo de Mitos. Vem comigo, vamos viajar na história. Osíris era o deus da morte, do renascimento e da vegetação. Era o rei dos deuses e governava o mundo dos mortos, conhecido como Duat. Osíris era frequentemente representado como um homem com pele verde ou negra, usando a coroa real Atef, segurando um cajado e o mangual, um tipo de chicote. Seu mito mais conhecido é a história de sua morte e ressurreição. Segundo a lenda, seu irmão, Seth, o assassinou, desmembrando seu corpo e espalhando pelo Egito. Ísis, esposa e irmã de Osíris, reuniu os membros e o ressuscitou temporariamente para conceber seu filho, Horus. Osíris então se tornou o senhor dos mortos no reino além da vida. Ísis é a deusa da maternidade, magia e fertilidade. Era considerada a mãe de todos os faraós e a protetora do casamento e da família. Era frequentemente retratada como uma mulher usando um trono com um disco solar entre dois chifres de vaca. Tinha uma grande variedade de poderes mágicos e era conhecida por sua habilidade de usar magia para curar, trazer a vida e controlar o tempo. Além de seu papel como esposa de Osíris, Ísis também desempenhou um papel importante na criação e educação de seu filho, Horus. O casal era amplamente adorado em todo o Egito Antigo e várias cidades tinham templos dedicados a eles, entre elas, Ábidos e Heliópolis. Ábidos era um importante centro religioso para o culto de Osíris. Foi o lugar de enterro mais importante do Antigo Egito no início do período dinástico, deixando impressões de assentamento remontando até o período pré-dinástico de Nakada I. Também teve importância política desde a construção dos templos do faraó Sete I e posteriormente de seu filho, Ramsés II. Acredita-se que o túmulo de Osíris esteja localizado lá. O templo de Osíris em Ábidos era considerado um dos mais importantes do Egito e era local de peregrinação e adoração a ele. A cidade mantém seu nome até os dias atuais. Já Heliópolis era um local sagrado para o culto de Ísis. Acredita-se que o templo principal de Ísis, conhecido como o Templo da Grande Mãe, estivesse localizado lá. Heliópolis era o nome grego da cidade, que significava Cidade do Sol. Já seu nome egípcio era Iuno, ou Unet-Meret, que significava o Pilar, ou o Pilar do Norte. Mas, apesar de Ísis ser muito cultuada em Heliópolis, seu principal templo ficava em Filas, na ilha de Áglica, situada ao norte da cidade de Assuã, a antiga Siene. Lá era, segundo contos, um lugar de cura e oráculos. E nesse templo eram aceitos tanto sacerdotes quanto sacerdotisas que atuavam nos cultos e na manutenção do templo. Heliópolis ficava na região que hoje é englobada pela cidade do Cairo, capital do Egito. O templo de Filas tem uma grande importância para os egípcios. Segundo o mito, o rei Osíris foi assassinado por seu irmão, o qual espalhou as partes do seu corpo por todo o país. Sua esposa, Ísis, as pegou e se refugiou no local para reconstruí-lo. Essa reconstrução do corpo foi temporária e apenas para um propósito: o nascimento de Horus, o deus falcão. E por falar em Horus, talvez o mais famoso filho de Ísis e Osíris, vamos conhecer alguns outros filhos. Vale ressaltar que estamos fazendo um resumo sobre o mito. Então, os filhos do casal que serão apresentados aqui podem aparecer em outras versões como filhos de outros deuses, ou mesmo cônjuges de Osíris ou Ísis, mas isso depende da região do Antigo Egito pesquisada. Todos eles terão vídeos exclusivos
no canal posteriormente. Horus é o filho mais conhecido do casal. Ele é retratado como o deus Falcão e considerado o sucessor de seu pai no trono divino. É um dos principais deuses da mitologia egípcia e está diretamente relacionado com o principal mito do casal, que será explicado mais à frente. Anubis também é um dos deuses mais conhecidos e reverenciados da antiga mitologia egípcia. Ele é amplamente associado aos ritos funerários, à mumificação e à vida após a morte. Anubis é representado com uma forma humana com cabeça de chacal e é atribuída a ele a responsabilidade de proteger e guiar as almas dos mortos durante a transição para o mundo dos espíritos. Bastet, também conhecida como Bast, é uma das deusas mais reverenciadas da mitologia egípcia. Ela é associada à proteção, à maternidade, à fertilidade, à música, à dança e à alegria. Bastet é representada como um ser com corpo de mulher e cabeça de gato. Era considerada uma deusa solar, conectada ao poder do sol e à sua energia vitalizante. Os egípcios acreditavam que Bastet tinha o poder de afastar o mal e trazer harmonia e prosperidade. Para quem não conhece mitologia, mas gosta do universo das HQs, vai se familiarizar com esta personagem. Ela é a deusa padroeira do país fictício de Wakanda e foi o culto a ela que originou os guerreiros Pantera Negra. Sobek é um dos deuses mais antigos e poderosos da mitologia egípcia. Ele é amplamente associado às águas, especialmente aos rios, ao poder criativo e à proteção. Também é representado como um homem com cabeça de crocodilo. O mito de Ísis e Osíris. A guerra entre Osíris e Seth, seu irmão, é um elemento central da mitologia egípcia. Ela representa o conflito entre a ordem e o caos, personificados pelos dois deuses. Osíris era originalmente o rei do Egito, enquanto seu irmão Seth, deus do caos, violência e desordem, era invejoso e almejava o trono. Seth planejou traiçoeiramente matar Osíris para usurpar o trono. Durante um banquete divino, ele apresentou um sarcófago magnífico e desafiou os presentes a entrarem nele. Quando Osíris se deitou dentro do sarcófago, Seth o fechou, lacrou e lançou no rio Nilo, condenando Osíris à morte. Ísis partiu em uma jornada desesperada para encontrar seu corpo e ressuscitá-lo. Ela encontrou o sarcófago de Osíris preso em um arbusto em Biblos, na Fenícia. Ísis trouxe o sarcófago de volta ao Egito e o escondeu. Seth descobriu o corpo de Osíris e ficou furioso. Ele desmembrou o corpo em várias partes e espalhou-as pelo Egito como uma tentativa de impedir sua ressurreição. Ísis, com a ajuda de sua irmã Néftis, reuniu as partes do corpo de Osíris e realizou rituais de ressurreição. Ela foi capaz de trazer Osíris de volta à vida temporariamente, tempo suficiente para conceber Horus, o filho de Osíris e o herdeiro legítimo. Horus cresceu e desafiou Seth pelo trono do Egito. Os dois travaram uma série de batalhas épicas, tanto físicas quanto legais, em uma luta pela sucessão e pela supremacia. Após muitos confrontos, Horus finalmente prevaleceu sobre Seth. Em algumas versões, a decisão foi tomada pelos outros deuses egípcios que reconheceram Horus como o legítimo governante. Em outras versões, a batalha física entre eles foi o ponto decisivo. Depois que Horus derrotou seu tio e se tornou o legítimo herdeiro do trono divino, Ísis e Osíris retomaram seus papéis na mitologia egípcia. No entanto, sua influência e culto foram afetados pela ascensão do filho. Ísis manteve seu papel como uma das deusas mais importantes e reverenciadas. Osíris, por sua vez, se tornou o deus dos mortos e do renascimento. Ele passou a governar o reino dos mortos, onde presidia o julgamento das almas e prometia uma vida após a morte justa e eterna para os fiéis. Não perca o último vídeo da série Deuses do Egito que compõe a Enéade de Heliópolis. Conheceremos Seth, o deus do caos, e sua consorte, Néftis, deusa da morte e da destruição. Estes são os últimos componentes da Enéade. Se você está curtindo o conteúdo, se inscreve, ativa o sino de notificação e compartilha com seus amigos. Nos diga nos comentários o que você está achando e nos dê sugestões de assuntos para abordarmos. Até a próxima!